vamos para o nosso destaque nacional desta terça-feira, 28 de novembro de 2023, porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, disse ao blog da Andréa Sadi, do G1.com, que vai pautar a PEC do mandato fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda no primeiro semestre do ano que vem, de 2024. Segundo Pacheco, há magistrados a favor dessa pauta, tá? E se a PEC ela for aprovada, será a segunda matéria pautada pelo Senado num curto espaço de tempo que limita atribuições da Corte, do STF. E isso porque na semana passada a gente debateu bastante aqui no RCC News 18H da Jovem Pan Maringá. O plenário do Senado aprovou aquela PEC do senador paranaense Orovisto Guimarães, que limita decisões individuais de magistrados. Ainda segundo Pacheco, presidente do Senado, a PEC do mandato fixo do ministro do STF, ela é importante, tanto que foi uma promessa dele durante a campanha na reeleição à presidência do Senado. Calazans, 2 minutos. Olha, eu sou um árduo defensor dessa ideia. Acho que passou da hora e fico feliz que o presidente do Senado, Pacheco, esteja trabalhando com esse projeto. Espero que ele tenha condições políticas e capacidade de articulação para fazer isso antes do final do seu mandato como presidente do Senado. Embora sei que não vai ser fácil, né? Por mais que tenha essa articulação no Senado, a Câmara dos Deputados também provavelmente vai colocar algum tipo de empecilho. Mas nós precisamos, gente. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele só tem o contorno jurídico que tem porque foi colocado assim na Constituição de 1988, que é uma Constituição que, para aquele contexto que o Brasil vivia, trouxe muitos avanços para o país, foi muito importante naquele momento, não tem a menor dúvida, isso é uma realidade. Um período de redemocratização, depois de mais de 2 décadas de ditadura militar, mas havia ainda um temor de que a ditadura pudesse voltar, então foram feitos acordos para que coisas fossem colocadas dentro da Constituição que não tem matéria contorno necessariamente constitucional. Nossa Constituição fala muito de criança, de adolescente, fala de índio, fala de idoso, coisas que não são matérias constitucionais, porque todo mundo tentou colocar o seu direito no nível constitucional. E houve um acordo naquele momento também para que fossem mantidos os ministros da Corte Suprema daquele momento, as prerrogativas dele, porque havia necessidade de um acordo político para ter estabilidade, estabilidade jurídica e institucional para que a Constituição passasse lá em 1988. Mas agora tem que melhorar, porque nós estamos vendo a distorção que tem havido, especialmente com relação ao Supremo Tribunal Federal. E uma das distorções maiores, ao meu ver, fundamental ao meu ver, é a inexistência de mandato fixo. Tiago, se o ministro tem mandato fixo, ele vai ficar pelo menos temeroso de que se ele comete improbidade, se ele comete alguma coisa errada, ele vai responder em algum momento. Presidente da República responde, deputado responde, senador responde, ministro supremo nunca responde por nada. Não estou acusando ninguém, não sei se alguém cometeu algum crime, mas a gente nem tem condições de fazer essa investigação, porque a investigação cai para eles próprios. Então é necessário que as pessoas que ocupem um cargo público tenham o temor de que, se cometerem alguma coisa errada, elas vão responder por crime, como um cidadão comum qualquer responde. E nesse momento no Brasil, por mais que a gente tenha avançado muito na luta contra a corrupção, apesar da retroação dos últimos anos, né, do último período, mas o STF está completamente ileso e não é aceitável isso numa república. Francês? Eu sempre vi o Rodrigo Pacheco como engavetador mor do país. Ele engavetou tudo que se tinha contra ministros do Supremo e outros ministros da gestão Lula aí. Ele dificultou todas as iniciativas, inclusive essa iniciativa do Orovisto estava engavetada, né? Acabou sendo liberada agora. E ele, como ele é advogado, ele está tendo também, que me surpreendeu também nos últimos dias, o AB, que saiu da defensiva com seus advogados prejudicados na defesa, na justa defesa das pessoas, principalmente dos chamados réus, daquela multidão que foi presa, né, ilegalmente e continua sendo mantida ilegalmente. Você está falando do 8 em de Brasília, janeiro. do 8 de janeiro, né? E eu gostei de uma entrevista que ele deu no último domingo e ele falou com rigor que o ano que vem vai propor também
que o governo federal corte um pouco na carne. É preciso deixar desmanjar. Se a gente quer ter um programa de governo, quer ter um país que use realmente os recursos públicos como devem ser utilizados, que é preciso cortar esses excessos. Superposição, que a gente estava citando agora há pouco aqui, de funções de ministérios e excesso de gastos sem explicação.